Tem alguém ansioso aí? Alguém aí do outro lado tá ansioso? Alguém acordou muito cedo hoje sem precisar acordar cedo, tipo eu, que foi dormir às 3 e acordou às 6. 6h20 para ser mais preciso. Sem sono nenhum e agoniado já para estalar o dedo, chegar a hora do jogo, partir Maracanã. Alguém tá assim aí do outro lado? Bom, a ansiedade faz parte. O Fluminense hoje entra em campo para enfrentar o Bolívar, 19 horas no Maracanã. E eu só queria fechar o olho e abrir de novo, já estar no Maracanã. Dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo aqui, já vai estar próximo da hora do jogo, até o jogo rolando, ou quiçá depois do jogo. Mas eu tô gravando agora às 11 horas da manhã. E vim trazer uma mensagem de positividade pra você. O Fluminense vai classificar, o Fluminense vai vencer o Bolívar hoje, e eu tô muito confiante numa goleada. De verdade, assim. Não é soberba, não é querer fazer tiração de onda, não. É confiança mesmo. Acho que a nossa virada de chave ela começou no jogo contra o São Paulo, onde a torcida entendeu, abraçou o time, quem estava no Maracanã, quase 29 mil pessoas, 28 mil alguma coisa. Mesmo depois que o São Paulo fez o gol, ao contrário dos outros jogos, que a torcida ficava tensa e algumas vezes chegou até a vaiar e tudo mais. Contra o São Paulo apoiou, incentivou, e o Fluminense não chegou a sofrer uma pressão firme do São Paulo no final, conseguiu segurar o resultado, venceu, e hoje a gente precisa vencer o Bolívar por 3 gols de diferença. O que acontece? Se o Fluminense vencer por 1 gol de diferença, tá fora, 2, se empatar, perder, tem gente que ainda não entendeu isso. E eu vou tentar resumir para você de forma mais clara possível, pro seu entendimento. O Fluminense faz parte do grupo C aqui da Libertadores, tá vendo? E você olha pra tabela, parece que a nossa situação é irreversível, né? Só parece, mas não é. O Fluminense tem 2 pontos e enfrenta o Bolívar, que tem 5. O Fluminense vencendo, ele vai a 5. E aí que tá surgindo muita dúvida da galera, né? Dezão, não é o saldo de gols. Por que o Fluminense vencendo por 3, ele só depende dele? E se o Bolívar no outro jogo fizer mais gols do que a gente? Então vamos lá, separei aqui, vou colocar aqui embaixo para você poder ver. Esse aqui é o regulamento do critério de desempate da Conmebol 2026, da Libertadores 2026. E aí você pode ver que o primeiro critério de desempate são os pontos no confronto direto. Ou seja, confronto direto entre o Fluminense e Bolívar. Quem fez mais pontos? A gente ganhando do Bolívar vai ficar igual. Eles ganharam a gente vai ganhar deles. 3 pontos para cada. Então tem empatado. Vai para o segundo critério de desempate. Saldo de gols no confronto direto. E é aí que entra a justificativa do porquê o Fluminense precisa vencer por 3 gols ou mais de diferença. Porque eles nos venceram no primeiro jogo por 2-0. Então, para o Fluminense, no segundo critério de desempate, ficar à frente do Bolívar, ele tem que fazer 3 gols de diferença. Porque aí basta ele ganhar do Laguaira de 1-0, o Bolívar pode ganhar do Rivadavia de 50-0, que eles vão empatar, mas aí vai vir no critério de desempate. O primeiro, pontos no confronto direto, tá igual. Segundo critério, saldo de gols no confronto direto. O Fluminense vai ter marcado 3 gols neles, eles vão ter marcado 2 gols na gente. Deu pra entender? Ficou claro agora? Eu acho que sim, né? Eu acho que mais claro que isso é impossível. Então, assim, é muito simples. Dezão, mas se a gente vencer de 1-0? Bom, se a gente vencer de 1-0, a gente vai estar perdendo no critério de desempate pro Bolívar. E aí o que vai acontecer? No jogo da semana que vem, eles não vão poder ganhar do Rivadavia. Se a gente vencer por 1-0 e eles vencerem o Rivadavia por 1-0 e a gente ganhar de 70-0 do Laguaira, vão empatar em número de pontos. No critério de desempate, eles vão levar vantagem, que é o critério ali, saldo de gols no confronto direto. E aí a gente perde, entendeu? Então, assim, pessoal, muita tranquilidade, muita fé, muita calma. O Zubeldia tá fora do jogo hoje. Eu não sei se você tá ligado. Falei sobre isso aqui ontem. Ele tá suspenso, né? Ele não vai ficar à beira do campo. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Eu acho que é ruim no geral, né? O Zubeldia passa uma energia muito bacana para os jogadores, é ele que treina e tal. Por mais que seja o auxiliar dele na beira do campo ali, eu acho que seria... sempre é importante, né? A presença do treinador. Mas é claro, sim, ele vai estar lá com rádio, com escuta, coisa e tal. E segundo o GE, ele escolheu esse time aqui para entrar em campo. Ó.
eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho para vocês. Cadê? Peraí, deixa eu selecionar essa janela aqui. Não, não é isso. Oxe, é essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouco para você ver. E é o time base que tem enfrentado, tem jogado nos últimos tempos. O Ignacio, pelo visto, ganhou a vaga do James. Outras justificativas já foram utilizadas para o James não jogar. O primeiro jogo do Ignacio é porque o James não tinha experiência internacional. Aí depois é outra desculpa. Agora é o quê? Se o Ignacio jogar? Se jogar, para mim, é porque ganhou a vaga. Lembrando que Ignacio e Freitas formam a dupla de zaga que mais sofreu gols no Fluminense. Então, um detalhe. Não é que o Fluminense precisa fazer 3 gols. O Fluminense precisa vencer por 3 gols de diferença. Porque se ele fizer 3 e tomar 1, como todo jogo a nossa zaga toma, não vai resolver o nosso cenário. Eu não sei se eu cheguei a falar, se for por 2, se o Fluminense vencer hoje por 2 gols de diferença, fica tudo empatado. E aí vai ser o terceiro critério, é o saldo de gols. E aí, o que vai acontecer? Se o Bolívar ganhar do Rivadavia, o Fluminense vai ter que vencer o Laguaira sempre por uma diferença de gols de pelo menos 1 gol a mais do que o Bolívar venceu o Rivadavia. Por exemplo, Bolívar venceu o Rivadavia por 1-0. O Fluminense tem que vencer o Laguaira por 2-0. O Bolívar venceu o Rivadavia por 2-0. O Fluminense vai ter que vencer o Laguaira por 3-0. Isso se a gente vencer hoje por 2 gols. Se for por 3 ou mais, acabou. A gente só depende da gente. Vitória simples no último jogo, tá resolvido. Acho que foi muito claro, né? Então, a provável escalação do Fluminense para enfrentar o Bolívar hoje no Maracanã, segundo o Globoesporte.com, é essa que tá na tela para você aí, ó. Fábio, Guga, Ignacio, Freitas e Arana. Nonato, Hércules e Lúcia Costa. Savarino, Canobi e John Kennedy. Eu acho que depois de muito tempo o Zubeldia conseguiu achar o time titular, né? Canobi, Savarino e John Kennedy, eu acho que não tem mais dúvida no ataque. A gente tinha dúvida até pouco tempo atrás qual seria o nosso ataque titular. Eu acho que não tem mais dúvida. No meio, o Martinelli não podendo jogar, você tem ali o Nonato ou o Bernal, dependendo do jogo, dependendo do adversário. Se o Fluminense precisa de um jogador de mais contenção, ou se ele precisa de um jogador de mais qualidade. Pelo visto no jogo de hoje, eu concordo com o Zubeldia se ele fizer isso, em colocar o Nonato, porque eu arrisco a dizer que o Fábio não vai fazer uma defesa no primeiro tempo. Eu tenho certeza que eles vão colocar 2 ônibus na frente da área, não vão sair de lá. Vão tentar um contra-ataque ou outro, mas acho que não vão conseguir passar do meio-campo. O Fluminense vai fazer um aperto absurdo ali em cima dos caras. Não tem necessidade de você ter um Bernal no jogo desse. Pelo menos não para começar o jogo, né? Então o meio-campo do Fluminense também, que é o setor mais forte. Arana e Guga, eu acho que é quase uma unanimidade também, que são os titulares. O problema tá só na defesa, né? O Freitas é titular absoluto. Virou aí, se transformou no melhor zagueiro do elenco. Quem diria, né? O mundo dá voltas. E o mundo do futebol dá mais voltas ainda. O Freitas virou o melhor zagueiro do elenco e agora a briga tá para quem joga com ele, né? Se é o Ignacio, se é o James, se é o Milan. O Milan é mais difícil, porque é canhoto igual o Freitas, né? Enfim. Tá aí o Fluminense pronto, preparado para poder entrar em campo e vencer o Bolívar. Eu não consigo ver, sem sacanagem, galera. O Fluminense pode até não vencer por 3 gols de diferença. O meu placar é 5-0, tá? Só para deixar claro. O meu placar é 5-0. Acho que o Fluminense, de verdade, vai vencer o Bolívar hoje, vai atropelar, vai passar o carro e vai encaminhar a classificação. Mas é futebol, tudo pode acontecer. E digamos que o Fluminense não vença por 3-0. Eu acho que a gente vai vencer o jogo. Se vai ser por 2 gols de diferença, se vai ser por 1 gol de diferença, eu não consigo te dizer. O que eu consigo te dizer é que, com certeza absoluta, o Fluminense vai vencer o Bolívar. Eu não consigo ver a gente empatando ou perdendo para esse time, entendeu? Porque aí seria o fim da linha, né? Aí realmente era algo para rever tudo. Se o Fluminense não conseguir vencer um time fraquíssimo tecnicamente do Bolívar no Maracanã, aí é para rever tudo, né? Mas isso não vai acontecer. O Hulk chegou, com certeza está mudando a mentalidade dos caras lá dentro e vai dar certo. Eu creio muito que vai dar certo, tá? Então, se você... 60 mil ingressos esgotados, tá? Acabou o setor norte, acabou tudo. 60 mil pessoas no Maracanã hoje. Acredito numa grande vitória e vou estar lá. Espero vocês aqui na live pós-jogo.
Vou programar para as 22h30, porque o Maracanã vai estar cheio, vai demorar para sair pra caramba lá do estádio. Então vou marcar para 10h30 da noite, mas eu te espero aqui, seja lá a hora que for. Se eu conseguir chegar antes, eu abro a live antes. Se não, se eu atrasar também, você já sabe qual é o motivo, mas vambora, tô muito confiante, vai dar certo. Seremos rumo ao bi da Libertadores. Tamo junto, galera. Forte abraço. Vence o Fluminense. Quando? Hoje, amanhã e sempre. Tamo junto, valeu.